Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula de número 7, nós vamos começar agora a adentrar no campo do dimensionamento. E para começar o dimensionamento, vamos começar por uma viga biapoiada, bem simples, biapoiada, que só tem contenções, no caso lateral, nos apoios. Mas é importante salientar que para você dominar o campo de dimensionamento de vigas, você precisa aprender as três metodologias, os três casos possíveis envolvendo o dimensionamento de viga. Seria o caso número 1, você tendo uma viga com contenção lateral contínua. O que é isso? Você tendo um elemento, tipo uma laje, em que se apoia sobre a viga e oferece contenção lateral contínua do seu flange comprimido. Não é do flange superior, é do flange comprimido. Na maioria das vezes, o flange comprimido vai ser o superior. Então, você tem um caso de uma contenção lateral contínua. No segundo caso, você tem um caso de viga sem contenção lateral contínua nenhuma, ou seja, ele não tem laje. Ele tem uma chapa xadrez, por exemplo, ou uma telha, por exemplo, que não oferece rigidez suficiente para travar, para conter o flange comprimido. Então é o segundo caso, onde a viga só tem contenção, só pode contar com a contenção nos seus apoios. E o terceiro e último caso é quando a viga não tem contenção lateral contínua, mas ela tem contenções nos apoios e pode ter um ou mais pontos de contenções laterais intermediárias, que a gente chama de contenções discretas. São contenções pontuais, muito efetivas, mas o nome é dado como contenção discreta. Eu chamo apenas de contenção intermediária, contenção lateral intermediária. Esses três casos serão dados a partir das aulas 7, a 8 e a 9. Com essas três aulas aqui no canal desse mezanino, você vai ter como passar para o seu Excel e manipular, ou seja, dominar esse campo de dimensionamento de vigas para os três casos possíveis que vier a ser oferecido no seu projeto como desafio para você. Então, no caso de pilar, quando vier a dado nesse mezanino, vai ser uma aula só. Mas no caso de vigas, como seria uma aula muito longa para ensinar os três casos possíveis, seria assim, mais adequado, como eu estou fazendo, dar em cada aula uma situação diferenciada. Junte as três, não use apenas uma. Junte a aula 7, 8 e 9, que estão por vir, e comece a passar e passe para o seu Excel apenas um dimensionamento comprido, completo, para os três casos possíveis de dimensionamento de viga. Assim você fica apto a dimensionar as vigas para qualquer situação, com ou sem, no caso contenção, no caso lateral contínua, e com ou sem contenções discretas. Assim, nessa aula de hoje, vamos ver uma viga biapoiada, viga V3, bem simples, e vamos supor, se ela tivesse uma laje de concreto armado, como seria o dimensionamento. O dimensionamento é bem curto. E na aula seguinte, vamos considerar ela como ela está no projeto, sem laje nenhuma, sem contenção nenhuma, pois ela tem como contar apenas com a sua chapa xadrez, que não oferece rigidez nenhuma. A palavra-chave é rigidez. Se o elemento que aparece no flange superior, flange comprimido da viga, oferece rigidez suficiente, aí sim você considera uma contenção contínua. Caso contrário, não tem como contar com a contenção contínua. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Mezanino 3 de perfil U laminado. Aula de número 7. Viga V3 de perfil U, no caso simples, com contenção lateral contínua, dimensionamento. Sempre que você chamar no seu projeto perfil U e ele for um só, eu recomendo, como para fortalecer, chamar perfil U simples. Fortalecer, no caso, essa proteção, para que ninguém venha a se enganar. Ah, não sabia se era um perfil U duplo ou simples. Para evitar, coloca perfil U simples. É uma recomendação que eu faço para os meus alunos. E aqui, na representação gráfica, a nossa viga V3, nosso mezanino, ele não tem um piso de laje. Eu botei uma laje pré-moldada de obra comum para demonstrar, caso a viga V3 tivesse uma laje, ou seja, tivesse uma contenção lateral contínua, como fala no título,
Como seria esse dimensionamento? É o dimensionamento mais simples, ele é bem curto. A aula em si, a aula de número 7, ela fica um pouquinho estranha à primeira vista, o primeiro contato com a viga, se você está tendo aqui comigo. Mas a partir da aula 8, quando eu mostrar a viga sem contenção, e na aula 11, e na aula 9, perdão, onde eu mostrar outra viga com vários contenções laterais, vai ficando mais fácil. Confie em mim. A aula 7, se você é a primeira vez vendo o dimensionamento de viga, vai achar um pouco complicado. Nossa, primeira vez que eu estou vendo. Quando vier a aula 8 e a aula 9, ela vai desmiuçando. Eu vou mostrando de modo mais aberto o dimensionamento. Depois eu vou fazer uma outra viga repetindo a aula 9 e assim por diante. Vai ficar bem fácil entender depois de 4 aulas aqui no mezanino, só dando vigas. Aqui são os meus 2 livros que eu deixo para enriquecer sua biblioteca pessoal. A parte mais importante que eu considero na vida de profissional é você ter sua biblioteca pessoal. Não é sair comprando livros, é você comprar um livro, ler, entender, fazer um sumário, um resumo e passar para o Excel o que for pertinente, passar para o Microsoft Word os conceitos e você ter isso à mão para os seus projetos no dia a dia. E pensando nisso, como me faltou muito na época, há 20 anos atrás, para eu dimensionar, encontrar livros em que eu confiasse no sentido de mostrar casos reais, faltava isso na minha época. Então, eu senti essa necessidade pungente de escrever esses 2 livros de metálicas de pavimentos industriais em concreto, calcados em casos reais, 100% em casos reais. Propriedades mecânicas e geométricas da viga V3 de perfil U. Então, a primeira coisa que eu coloco no Excel, na planilha de Excel, você que me acompanha aqui no canal já há mais tempo, ou se fosse a primeira vez, eu mostro aqui de novo. Quando eu começo a planilha de Excel, de estruturas metálicas, dimensionamento, eu já começo trazendo o modo de elasticidade do aço a 205.000 megapascal. Tem autores antigos, novos, que mostram valores entre 200 e 210. Já vi 200.000, já vi 210.000 e 205.000. Eu uso 205.000. Vira e mexe, a norma aparece lá com o valor, às vezes, agora o valor oficial, vamos supor assim. Isso já aconteceu com o coeficiente de Poisson do concreto, entre 0,15 e 0,20, para o aço 0,3, não me lembro de ter mudado, mas depende, não é questão de mudar, depende muito do avanço, né, de conhecimento, de pesquisas e melhorias. O módulo desses elementos a gente usa em algumas equações, eu coloco ele aqui, coloco até a equaçãozinha já no Excel, para não ter problema. E o coeficiente de dilação térmica. Então são valores comuns, universais, para qualquer tipo de aço. Começo com esses valores em minha planilha, lá em cima, dados. Coloco propriedades mecânicas do aço. Aí, propriedades mecânicas do enrijecedor do eletrodo. Eu coloco o tipo de aço do enrijecedor. Para enrijecedores, chapas de modo geral, use o aço STM A36. O aço mais comum é o aço feijão com arroz no mercado brasileiro, mercado mundial. É o aço mais comum. Qualquer tipo de chapa, você especificando com aço A36, você não vai ter problema, não vai entrar em nenhuma furada. Tensão no caso do eletrodo. A tensão do eletrodo a gente chama de tensão limite de escoamento do eletrodo. No caso, eletrodo E70 é o eletrodo que exige que você que exige que tenha, no caso, ensaios de soldas, no caso, na obra. Então, você usou o eletrodo E70 num projeto, é comum uma empresa ou cliente vir e lhe perguntar qual percentual que você quer que faça inspeção de solda. Nunca falo 100%, é uma gafe enorme, já vi engenheiro falar isso, que não dominava o assunto. Peça no máximo 20%. Faça assim, ó, 20% da minha obra eu quero que tenha análise de solda. Faça ensaio de ultrassom nas soldas das ligações. Para ter uma certificação, né, de um profissional de que as soldas estão bem executadas. Então a tensão do eletrodo 485 megapascal, tensão, no caso de escoamento do eletrodo, eu coloco separado no Excel. Eu vou dar ligações, no caso desse mezanino, vão ser as primeiras ligações do canal, eu vou trazer já para esse mezanino, são ligações bem simples, é um modo bacana de começar. E para o perfil no Excel, eu trago aço para chaparias, no caso para o enrijecedor, porque toda viga, quando você vai dimensionar a viga de elemento, você verifica se ela precisa ou não de enrijecedor. Então, o dimensionamento do enrijecedor eu coloco na mesma planilha de dimensionamento de viga. Então, por isso eu coloco um tipo de aço só para a chapa do enrijecedor. E aqui, ó, outro tipo de aço eu coloco separado para o perfil da viga. Assim, a célula que tiver o aço do perfil da viga, eu vou usar nas equações para dimensionamento da viga.
e a do registrador para o dimensionamento do registrador. E do eletrodo, às vezes eu coloco um cálculo de solda, a planilha de dimensionamento simples e uso já aqui a tensão do eletrodo. E a tensão residual, que é o sigma R, caso você não encontre esse valor na planilha, no caso, no fornecimento, no caso do fabricante, do manual do fabricante, você pode colocar uma estimativa de 30% da tensão admissível. Ah, Juliano, não tem o valor de sigma R, o que eu faço? Eu estou usando um perfil em aço STM36, cuja tensão admissível é 250 MPa. Multiplica por 30%, tira 30% de 250 MPa e você encontra 75 MPa como sendo o valor de sigma R. Então, sigma R, já coloca a equaçãozinha deles também no Excel. Aqui é a planilha de perfil U, que eu extraí do livro do Walter Pfeiffer. Para mim, é o melhor livro que traz as tabelinhas, no caso de propriedades mecânicas, propriedades geométricas de perfis U americano, perfil I americano, perfil L. A gente chama perfil U laminado. O perfil I, a gente chama perfil I americano, perfil L. E vigas e colunas soldadas. Viga VS, coluna, viga soldada, CS, coluna soldada, e CVS, coluna e viga soldada. Ele traz todas as tabelinhas lá no livro do Walter Pfeiffer e nunca me deixou na mão. São tabelas bem alinhadas com a praça, né, com o meio comercial. Aqui vamos tentar usar esse perfil. Um perfil, quando você vai na tabela, você abriu a tabela de perfil, qual o perfil que eu vou usar? Estou começando meu mezanino hoje. Calculei os esforços, até a aula passada eu calculei os esforços, agora eu preciso escolher um perfil. Nesse caso desse mezanino, o cliente disse, Jari, eu tenho esses perfis fáceis de conseguir. Eu tenho um colega que tem uma montadora, uma serralheria, que ele tem vários perfis U só desse tipo aqui, em estoque. Então eu me virei e fiz todo o mezanino, no caso em perfil U. Em algumas vigas você vai ver que vai estar com valores enormes de folga na resistência, em outras nem tanto. Mas é um tipo de economia também. Você ter em estoque perfis, por mais que dê uma folga muito grande, mas ele conseguiu às vezes um preço bacana. Então foi esse perfil que ele pediu. Mas caso você não tenha essa situação, você vai ter que escolher um perfil, fazer o projeto. Eu vou lhe ensinar como você ler a tabela do fabricante, no caso o manual do perfil. Você tem aqui o H, o valor de H, essa altura total. Eu chamo de D minúsculo para perfis laminados a quente, chapa grossa, eu chamo o H de D minúsculo. O Pfeiffer que chama de H minúsculo. Aqui o H0, C e TF. Ele chama assim, separado por vírgula. São esses três valores de cima para baixo. Então, 135 H0, o Czinho, C minúsculo, é o valor de 19,1, esse valor de Czinho, eu chamo de K minúsculo. E aqui o valor de TF. Esse TF é o valor do TF médio. É comum vir na tabela do fabricante vir escrito TF médio. Só para o perfil U laminado e perfil I americano chama de TF médio, porque o flange do perfil ele é variável, ele não é uniforme. Então é o único perfil que tem essa sigla de TF MED, ou TF médio. E esse valor de C minúsculo, que eu falei que eu chamo de K minúsculo, nada mais é do que a distância entre o fundo, no caso do flange, até o término aqui do raio de concordância. Ou seja, o valor do TF mais esse raio de concordância. O C é isso aqui, é o TF mais o raio de concordância. E lá em cima também se repete. Aqui também tem um valor de C minúsculo. Então aqui são as propriedades básicas, eu coloquei em verde, bem basiquinhas. O T0 eu chamo de TW, a espessura da alma. O B eu chamo de BF, largura do flange. Às vezes eu chamo de BW, largura do flange. Mas chamo mais comumente de BF, talvez. E a área do perfil. Valores bem básicos para você analisar. Aqui é onde o engenheiro calculista, ele bate o olho de primeira. Quando você procura uma tabela para você começar o seu dimensionamento, o cálculo foi até a aula passada, cálculo dos esforços. Agora a gente não fala cálculo, a gente fala dimensionamento, é diferente. Então a primeira coisa que você olha lá, naturalmente, a altura do perfil, procura um perfil com altura boa, você já tem uma boa experiência com projetos, e pula aqui, ó, o meu cursor, ele pula direto aqui no módulo resistente, no WX. É o módulo de resistência, é o módulo resistente. Então você vai procurar um perfil para a altura que você acha que vai passar, você já tem uma boa experiência, você acha que um perfil de 152 ele dá conta do recado naquele projeto, para aquele vão, para aquela carga, com base na sua experiência. Se você não tem, você vai tentar por tentativa, vai fazer a primeira tentativa no perfil 102, família 102, depois família 152. Mas para vigas de mezanino, para
terças de cobertura, de galpão, para perfil U, de banzo, de treliça. Recomendo que você comece, faça a primeira tentativa com perfil de 1,52 milímetros de altura, ou 6 polegadas. Então você vem aqui e procura, no caso, quando você compara os perfis, vai procurar um perfil que tem o maior módulo resistente possível e a menor massa. Lógico, não vai pegar o último da tabela, procura o que tem melhor módulo de resistência, no caso, para uma menor massa. Por exemplo, você tem um perfil aqui na família do 102 com 10,8 kg por metro e 37,5, no caso, centímetros cúbicos de módulo resistente. Aqui embaixo você tem uma massa um pouco maior, 12,2, e você tem um módulo resistente que é quase o dobro, 71,7. Então o módulo resistente ele é tudo no cálculo estrutural. Aqui não tem tanta variação, tanta variedade, é fácil de você vir e já escolher um módulo resistente adequado com base numa altura que você acha que vai passar. Para perfis da família W, caso Assuminas, Gerdau, eu vou trazer esses casos aqui no canal, vai ser bom de comparar. Você vê que às vezes um perfil se encontra um perfil mais baixinho, com maior massa e menor WX. E ao mesmo tempo você encontra um perfil mais alto, mais leve e com maior WX. Então a ideia é você procurar sempre um perfil mais alto, com menor massa e maior, no caso, valor de WX, de módulo resistente. E quanto maior o módulo resistente, maior o momento de inércia e maior raio de giração. Essa seleção em azul é a seleção em torno do eixo X. Em torno do eixo X, o perfil ele é mais resistente. Então, em torno do eixo X, eu vou falar isso muito aqui no canal. Em torno do eixo X, o perfil I, perfil U, ele tem melhores valores para momento de inércia, módulo resistente, raio de giração. Por isso que os perfis U e I trabalham em pé. E em lilás eu coloquei os valores em torno do eixo Y, onde o perfil IU, no caso, ele é mais frágil. O perfil I também tem menores valores em torno do eixo Y. Então, em torno do eixo Y a gente não tem esforços. Então você tem valores de Y, olha só, de 632 centímetros a quarta, momento de inércia, despencou para 36. O módulo resistente, que era de 82,9, despencou para 9,24 em torno do eixo Y. Então é uma coisa assim, abissal a diferença. Tem perfis que varia um pouco menor, outros vão variar um pouco maior, mas a diferença tende a ser alta entre os valores em torno do eixo X e em torno do eixo Y. E o XG, eu chamo de XCG, é a distância entre um ponto de referência, geralmente a quina do perfil ou a linha neutra da alma. Eu procuro usar a quina do perfil. Então, a distância da quina do perfil ao centro de gravidade do perfil U, você tem um valor aqui na tabela do fabricante. Ele é muito útil, esse valor, para você alinhar perfis U em treliças, fazer com que o eixo do banzo se alinhe com o eixo da diagonal, do montante. É muito útil você saber a posição do centro de gravidade. Lembrando que o perfil U, centro de gravidade, não se localiza no centro aqui da mesa, não. Ele se localiza mais próximo aqui da alma, onde tem mais massa. Então, propriedades, continuando, do perfil U, selecionei aqui, eu chamo de altura massa, altura no caso, total, né, de um perfil laminado, valor de D minúsculo, BF, largura do flange, TW, largura da alma, e TF médio, no caso, espessura da alma, TW, e TF médio, espessura do flange. Olha como é que a espessura da alma de um perfil curtinho, de 1,52 milímetros de altura, ele tem praticamente 8 milímetros de espessura. É uma grande vantagem dos perfis U e perfis I americanos. Apesar de baixinhos, eles costumam ter espessuras de alma muito, muito generosas. Se você comparar um perfil de mesma altura com um perfil W de mesma altura, é difícil encontrar um perfil W com a mesma, no caso, espessura de alma de um perfil U. Então é uma grande vantagem. Raio de concordância, esse raio aqui que eu indico com a letra R maiúscula. Você, caso não tenha esse valor na tabela do fabricante, pode considerar o raio como sendo igual à espessura do flange, 8,7 milímetros nesse caso. O HW, aqui varia HW, H0. Aqui eu botei que é um HW, que de livro para livro, autor para autor, você vê variação em H0, HW, D'. Eu chamei aqui HW, eu estou mantendo essa variável assim nas aulas. Vamos manter como HW a distância entre a face interna
entre as faces internas dos flanges, ou seja, é o valor de D menos 2 vezes a espessura do flange. Você encontra o valor do HW, bem fácil. O valor de K, no caso que eu chamo de K minúsculo, o P-File chama de C minúsculo, é a distância entre o fundo do flange e o término do rádio de concordância. Ou seja, o valor de K é igual à espessura do flange mais o rádio de concordância, essa distância aqui, total. Ele é muito útil para você que vai projetar, para você saber onde começa a parte plana, a parte reta da alma, que é a parte que interessa para o projetista conectar aqui um perfil L, uma ligação soldada, uma ligação parafusada. Você fica livre do rádio de concordância, que não é interessante para o projetista. No caso do K minúsculo, caso você não tenha, no caso, esse valor, né, no caso do fabricante, você pode considerar o valor de K como sendo 2 vezes ou 3 vezes o valor da espessura do flange. É um valor prático. E o H0, esse valor menorzinho, ou D', é o valor que ele dita a parte plana da alma. Então, a parte plana da alma ela é caracterizada, dada pelo valor do H0. Então, H0 seria o quê? O valor do D, altura total, menos 2 vezes o valor de K. Aí você encontra, no caso, a parte plana. Para que eu uso isso? Por que eu preciso da parte plana? Além do fator do projeto, que eu já falei, você precisa dessa parte plana para poder dimensionar o perfil ao esforço desse cisalhamento. A norma permite você usar o valor de HW, se não falha a memória. Você usar o valor do HW, que é maior. Eu, por conservadorismo, eu uso o valor de H0, que é a parte plana da alma mesmo, parte reta, isenta, descontada do valor de R. Posição geométrica do perfil U. O perfil é projetado em pé quando estiver a vencer um vão resistindo a uma carga vertical. Por dessa forma, utilizamos o seu maior momento de inércia em torno do eixo X. Então, o perfil U sempre vai trabalhar em pé. É interessante que ele trabalhe em pé para você tirar o máximo de propriedades, o máximo de utilidade dele possível. O centro de gravidade ele se situa aqui, não fica alinhado com o centro da mesa, ele fica mais próximo da alma. E o centro desses elementos, isso é uma particularidade do perfil U, somente do perfil U. O centro desses elementos do perfil U, ele cai num ponto fora da sua área de abrangência. Então, o centro desses elementos no perfil U, ele cai aqui fora, no caso, na parte externa da alma. Isso quer dizer o quê? Você pensa que a carga está sendo aplicada em cima do perfil do flange do perfil U. Mas, na verdade, a carga concentrada é como se estivesse passando pelo centro desses elementos do perfil. Ou seja, todo o perfil U, vale dizer, que tem naturalmente uma torçãozinha. Você vai ter o esforço cortante multiplicado pelo centro desses elementos, vai ter uma torçãozinha. Todo o perfil tem uma torçãozinha, pelo fato do centro desses elementos dele cair fora, no caso de sua alma. No caso de um perfil I, o centro desses elementos, o centro de gravidade ficou no centro, bem no centro da alma. Num perfil U, não. Então, essa é a característica do perfil U em relação aos outros perfis. Você tem o centro desses elementos, é o XCC, e o centro de gravidade, no caso, ele é assimétrico. O perfil U ele é assimétrico em torno do eixo Y, mas ele é simétrico em torno do eixo X. Então, vale dizer que ele é um perfil monossimétrico. Quando você está estudando a norma brasileira e tem que extrair dados para montar uma planilha de Excel, isso aí leva 2, 3 meses. Eu estou dando aqui tudo de mão beijada, o dimensionamento, passo a passo. Isso me demandou 2, 3, 4 meses fácil. Entender toda a norma. E ela fala assim, perfis monossimétricos, perfis duplamente simétricos, perfis a compressão. Você tem que ir interpretando para montar uma planilha de dimensionamento como essa que eu vou apresentar hoje. Dados geométricos do perfil U adotado. É um perfil U de 1,52 mm de altura por 15,6. Lembrando que perfis laminados a quente ou de chapa grossa, você chama altura pela massa em quilos por metro. Só isso. Então você tem que as propriedades, eu botei para você área da seção transversal, separadinho, aumento de inércia, módulo resistente, raio de giração, módulo plástico, o ZX e o ZY. Na ausência de você não ter o ZX, o módulo plástico da tabela do fabricante, você multiplica o módulo resistente por 1,12 e você encontra 92,85. Cuidado, que esse valor de 1,12 ele não se repete, não se aplica a todos os tipos de perfis. Dependendo da geometria do perfil,
você vai ter um valor diferente a ser multiplicado pelo WX. Para perfil retangular, quadrado, é diferente esse valor, por exemplo. E ele muda com o tempo. Eu me lembro que no escritório em 2003 a 2005 na Roam, ele tinha um valor. E pela norma de 2008 para cá, ele passou a ter outro valor. Isso varia, né, conforme os estudos de laboratório, por exemplo, ensaios. Aqui você tem muito momento de inércia de torção, você pode chamar de J, eu chamo de J, ou de IT, ou momento polar de inércia. Tem outros colegas que chamam de IP também, eu chamo de J. E o CW, constante de empenamento. O W vem do inglês do verbo warp, empenar, ou warp, empenamento. Então W que tem a ver com warp, empenar, é constante de empenamento. Aqui você tem as fórmulas dadas para você de mão beijada para você botar no Excel. Eu extraí do Instituto do Canadá, da norma canadense que eu tenho já há muito tempo, domino essa norma de ponta a ponta, e trouxe para vocês as fórmulas prontinhas, já testadas em Excel, para você montar, começar a montar sua planilha, no caso, de propriedades geométricas, calcular as propriedades de área, momento de inércia, não depender mais da tabela de fabricante. Você montar suas tabelinhas conforme dados básicos de altura, largura, espessura de alma, espessura de flange. Com isso aqui, e as equações, você consegue montar as suas, no caso, as fórmulas de propriedades geométricas e encontrar os valores. Lembrando que da resistência dos materiais, o WX, módulo resistente, ele equivale ao quê? Momento de inércia dividido pelo centro de gravidade. Em torno do eixo X, você tem momento de inércia, se encontra por essa equação, você divide pelo valor do centro de gravidade em torno do eixo X, que é o que? É simétrico. Então é D sobre 2. E você encontra o valor de WX. E o raio de geração é igual a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área. Isso aqui tem que estar na mente do engenheiro, da engenheira. Não é decorar, isso aqui tem que estar fácil na sua mente. Isso aqui não precisa consultar. Está com dificuldade, não está se lembrando, volta no livro de resistência dos materiais, dá uma revisada. É a mãe de toda engenharia, resistência dos materiais. Um bom engenheiro ou uma boa engenheira só se forma na vida, vai ser um bom engenheiro ou boa engenheira conforme o seu bom embasamento na resistência dos materiais. Não importa se trabalha em obra ou em escritório, tem que ter a boa base da resistência dos materiais. E aqui outras equações que são muito mais difíceis de encontrar. Momento de inércia em torno do eixo Y, você calcula essa equação, no caso, para calcular o momento de inércia em torno do eixo Y para o perfil U. Aqui você tem duas equações para o módulo resistente, e não apenas uma. No caso, em torno do eixo X, eu mostrei apenas uma fórmula, mostrando o momento de inércia dividido pelo centro de gravidade. Aqui o perfil U, como o centro de gravidade dele ele é mais próximo da alma, ele é assimétrico em relação ao eixo Y, você tem que calcular, no caso, facilitando. Para o módulo resistente em torno do eixo X, se você calcular em cima e calcular embaixo, o valor vai ser o mesmo, porque ele é simétrico. E em torno do eixo Y, o valor não vai ser o mesmo, por isso tem que calcular os dois. E eu considero o menor valor. Para não confundir qual é a zona que está tracionada, a zona que está comprimida, eu uso o menor valor, para ser mais conservador. Então você tem, por exemplo, aqui no Y, o WY1, do lado esquerdo do perfil, você calcula como sendo o momento de inércia dividido pelo centro de gravidade, XCG, que é essa distância aqui. E do lado direito, você calcula como sendo WY2, como sendo o momento de inércia dividido por BF, que é a espessura do flange, menos o XCG. Então você tem que calcular os dois valores obrigatoriamente. E use o menor valor. Não quero saber quem está do lado de qual. Use as equações que está aqui que eu te dei. O menor valor é esse. No Excel você já coloca a fórmula SI, já seleciona o menor valor e usa no dimensionamento para ficar a favor da segurança. Tem equações da norma que ele pede para usar o módulo resistente da zona comprimida. Tem hora que se confunde quem é saber a zona comprimida, a zona tracionada. No caso de uma cobertura, esses valores invertem. Uma hora você tem sucção do vento, do outra hora você tem carga de sobrepressão. Então esses valores podem inverter numa cobertura. Use o menor valor para ficar a favor da segurança. E aqui o raio de geração ele não muda. É o momento de raiz quadrada, o momento de inércia dividido pela área. E aqui essas equações do XCG, do centro de gravidade. Essa norma canadense ela traz direitinho. Está aqui prontinha a equação para você encontrar o valor do XCG de um perfil U. Não importa se ele seja laminado, chapa fina, um perfil U
sem abas. Ele não tem aba de enrijecimento. É um perfil U simples, seja ele em chapa grossa ou chapa fina. Com essas equações que eu estou mostrando aqui, você consegue calcular. O XCC é a distância do centro desse elemento. Está aqui a equação prontinha para você. Lembrando que eu sempre separo em parênteses, colchetes e chaves. Aqui, ó, parênteses, colchetes. E quando preciso, aqui, ó, parênteses, colchetes, chave. Eu sempre respeito essa regrinha da matemática. Para você obedecer, primeiro responde o que está em parênteses, depois entre colchetes e depois entre chaves. E aqui eu não coloquei passo a passo, estava bem claro, está bem nítido nesse print screen, que eu tirei também da norma canadense, em que ele traz dois valores que são muito chatos. Não só isso, mais do que isso, é difícil você encontrar esse valor e você encontrar um valor que você confia. Você vai usar e não vai ter referência nenhuma. Então aqui é um valor da norma canadense e vai por mim. Eu procuro esses valores para vários tipos de perfis há mais de 15 anos. É difícil você encontrar. Então os valores que eu vou trazendo aqui na aula já são valores batidos, que eu já vi, revi, já usei de livros conhecidos, renomados, e o valor ainda ficava distante da realidade. Até encontrar equações é uma procura, é uma vida de procura por essas equações. E aqui eu trago o valor do J, momento de inércia de torção, e o valor do CW, que é o valor da constante de empenamento. E na norma canadense ele coloca os valores de D', B', alfa. O que é isso? Ele coloca aqui embaixo. Apenas use como está aqui, calcula o B' primeiro, depois o D', depois o alfa, substitui e você encontra o J e o CW. E aqui eu coloquei as figurinhas que ele mostra quem são os valores de D, valor de A, de T e assim por diante. O x0 é o centro desses elementos, né? Shear, esses elementos em inglês. Então, o x0 ele calcula aqui, o x0 aqui, a distância fora do perfil. Aqui, muito cuidado, porque ele coloca a distância do... o x0 é uma distância total. Ele coloca a distância do x0 como sendo a distância do centro de gravidade até o ponto do centro desses elementos. Muito cuidado quando você encontrar na tabela do fabricante. Normalmente o fabricante ele coloca como coloquei ali atrás nos slides anteriores. A distância aqui da quina do perfil até o ponto do centro desse elemento, ele chama de XCC, centro desses elementos, mas os fabricantes fazem assim, sendo gravidade da quina aqui para dentro. Esse aqui, por essa equação, ele chama do centro desses elementos como a distância aqui do centro de gravidade, está bem nítido aqui a linha do centro de gravidade, o Y, até, no caso, o centro desse elemento. Cuidado com essas referências de origens no caso, cartesianas, de fabricante para fabricante. Uma vez mostrado todas as equações prontinhas para você já colocar no Excel e brilhar na sua carreira, vamos começar agora a analisar a nossa viga. A nossa viga, assim, no Excel agora eu coloco propriedades geométricas da viga, eu trago comprimento total, comprimento travado e assim por diante. A viga V3, ela se apoia entre a viga V11 e a viga V12. O comprimento do vão, no caso, já mostrei isso nas aulas anteriores, na aula 5, já mostrei como calculei o comprimento da viga V3, lembrando que o comprimento de uma viga para fim de cálculo de análise estrutural é a distância entre o centro desses elementos de um apoio ao centro desses elementos, perdão, centro de gravidade de um apoio ao centro de gravidade do outro apoio. Você tem que pegar essa distância e computar esse valor como sendo o comprimento total da viga para efeito de cálculo estrutural e de dimensionamento. Então esse é o valor que eu coloco no F2 para calcular os esforços, e esse é o valor que eu uso para dimensionar a viga. Aqui é o comprimento total. Aqui não quer dizer nada, é um comprimento total. A gente precisa analisar se ele é um comprimento total, a viga ela não tem travamento, se ela tem travamento. Então uma coisa é você pegar computar o comprimento total. Pronto, está aqui. E agora você computar o valor da distância entre pontos de contenção lateral. Ou seja, distância entre pontos de destravado, distância destravada. Eu chamo de distância entre pontos de contenção lateral. Não lembro agora como é que a norma chama, mas ela chama de outro nome que é a mesma coisa. Eu chamo com esse nome. A distância, no caso, é a contenção que a gente chama de contenção discreta. Se você tem pontos de contenção lateral aqui aplicados na viga V3, caso tivesse, seriam contenções discretas. Eu chamo contenções laterais.
E a distância entre um ponto de contenção lateral aqui na viga V3 e o apoio é o LB. Entre um ponto de contenção e outro ponto de contenção é o LB. Não se preocupe com isso, eu vou trazer isso em detalhes nas próximas aulas. Por enquanto, se mire apenas isso. Eu tenho comprimento total. A minha viga V3 ela tem uma chapa xadrez aqui em cima. A chapa xadrez não oferece rigidez suficiente para travar o flange comprimido da viga, nem telha, nem se tiver telha, no caso de uma viga de cobertura, ou chapa xadrez, no caso de uma viga de piso, não considere a chapa xadrez ou a telha como contenção lateral. Não tem rigidez suficiente para isso. Então, meu LBX, como tem uma chapa xadrez, meu LBX seria igual ao comprimento total da viga, 1832, porque essa viga só tem contenção, no caso lateral, nos apoios. Chapa xadrez não oferece contenção nenhuma. Mas na aula de hoje, eu vou considerar essa viga V3 como tendo uma laje em cima dela, apenas para ter uma desculpa para mostrar para você como é que é o cálculo de uma viga com contenção lateral contínua, que é o caso mais simples de todos. E coeficiente Kx, no caso, entre viga, entre viga e pilar, para um prédio de múltiplos andares, um prédio de 2, 3 andares, o que for o mezanino, o Kx e Ky que eu uso entre vigas, entre vigas e colunas, eu sempre uso o valor igual a 1. Aqui você tem alguns casos bem parecidos com o nosso. Você tem aqui uma viga de perfil I, um perfil W, perdão, perfil W, não é I americano, em que você tem uma conexão com a chapa simples, a gente chama de shear tab. Eu vou trazer essa ligação no canal, nas conexões pelo método canadense. Aqui ele não usou uma cantoneira, ele usou uma chapa soldada diretamente na alma de outro perfil W maior, e do outro lado ele usou uma cantoneira ou um perfil T. Aqui pela foto para ver que é um perfil T, parece ser um perfil T para poder unir, no caso, a alma dessa viga com essa parede de concreto e a alma dessa viga, no caso, com a alma da outra viga. E aqui em cima você tem uma chapa expandida. A chapa expandida também eu não considero como suficiente para travar, no caso, a mesa comprimida. Então essa viga eu calcularia como sendo uma viga biapoiada, o comprimento total dela é de um apoio ao outro, e o LB já que você vai usar no dimensionamento. O LB é o valor que eu vou usar no dimensionamento. Eu não uso o valor do L total, eu uso o LB. O LB nesse caso eu usaria igual ao L total. Vai ser meu comprimento total, porque eu não tenho contenção lateral nenhuma sobre a viga, não tem contenção contínua e não tem nenhuma outra viga chegando nela para oferecer uma contenção intermediária. Então, é um caso bem parecido, idêntico ao da nossa viga V3. Viga biapoiada, com uma grade de piso igual a chapa xadrez, sem oferecer resistência nenhuma, rigidez, a palavra rigidez nenhuma, para conter, no caso, o flange comprimido. Então, LB seria esse aqui, igual ao comprimento total nesse caso. Aqui é um caso em que você tem uma viga, que foi um reforço de laje que eu fiz, mostra aqui os elementos. O LB, no caso, caso eu não tivesse nenhuma laje de concreto aqui em cima, e não tendo nenhuma viga chegando nessa viga intermediária, ela só teria contenções nos apoios. Então, o LB no dimensionamento ele seria igual ao L total, que é a distância centro de gravidade, ao centro de gravidade dessa viga, que serve de apoio, ao centro de gravidade da outra viga de concreto, que ele serve de apoio. Então, caso não tivesse. Entendo a laje, no caso, contendo o flange comprimido de modo contínuo, então eu passo a ter uma contenção lateral contínua. Eu não dependo do LB, a contenção é contínua. Eu vou extrair o máximo de momento fletor dessa viga. É o momento máximo que você extrai de um dimensionamento, é quando a viga está com a sua zona comprimida toda contida. Aqui eu pedi para preencher com grout. É um caso de uma laje de 6 por 9, 6 metros por 9 de dimensão, de largura por comprimento. Tinha uma flecha muito acentuada, 18 centímetros, 14 centímetros, muito acentuada. E o cliente queria transformar a laje de teto numa laje de piso. E eu tive a solução de dividir a laje em 2 panos. O pano que era com quase 9 metros passou a ter 4,5, 4,5 praticamente de cada lado. E eu enganei a estrutura. Na verdade, se você não engana, você muda o comportamento, a estrutura ela obedece. Então eu falei, estrutura, agora essa laje não é mais contínua, eu estou criando um apoio para você. Ela vai entender. E por cima aqui do concreto, eu pedi para fazer reforço com armadura negativa. Eu comecei essas aulas, esse reforço, na playlist de laudos técnicos e vou continuar depois mostrando a solução e o dimensionamento para você.
Não o fiz ainda, porque eu preciso fazer essas aulas primeiro de dimensionamento de vigas aqui no canal do mezanino, de um galpão, para poder voltar para a aula de laudos e continuar esse laudo que eu comecei lá com vocês. Aqui é laje maciça, no caso. Então, teve laje maciça, laje pré-moldada ou laje pré-fabricada, pode considerar com contenção lateral contínua. E você dorme tranquilo, vai extrair o máximo de um defletor resistente da viga. Aqui nesse espaço, entre o flange da viga e a laje, muita gente me pergunta, eu pedi para preencher com grout. Aqui está sendo executado ainda, pedi para preencher com grout para poder garantir o contato total da viga com a laje. Aqui são outros casos, você a chapinha que eu falei, shear tab, que é uma chapa única. Ela não é um perfil L, é uma chapa única que vem soldada aqui, uma solda de contorno, solda de filete em todo o contorno. Ela é soldada na alma do perfil e parafusada na alma do outro perfil. Essa conexão tem um dimensionamento dela específico, vou trazer na aula da playlist de conexões pelo Canadá. Eu já criei, já fiz várias aulas e vou trazer essas aulas também para você. E aqui são outros tipos de apoios, né, de berços de uma viga se apoiando em outra. Isso aqui é a cabeça do projetista, isso aqui não é o calculista. Então eu quero que você aprenda, né, a pensar, a instigar, incentivar a sua criatividade para que você comece a pensar em soluções. Isso aqui é o projetista e você pode ser os dois. Então é isso que eu tento trazer aqui nas aulas para você aprender a despertar a criatividade e pensar em soluções para cada caso de cálculo de mensuramento. Então são casos diversos em que você tem chapa expandida e ela não serve para conter o flange, no caso, o comprimento de uma viga. Então essas vigas são casos de vigas em que ela não tem contenção lateral contínua. Ela só vai ter contenção lateral no apoio ou uma contenção intermediária, caso alguma viga chegue na lateral dela. Aqui o pilar, no meio de uma viga, Jari, é um apoio, é uma contenção. Aqui eu considero como um ponto de contenção. Então, se essa viga ela dista dessa viga de concreto a uma outra viga de concreto, no meio tem um pilar, então o LB dela é a distância entre a viga e o pilar no meio dessa viga. Não é dessa viga a outra viga de concreto, por exemplo. Então o LB ele é sempre a distância entre o ponto de contenção e o outro ponto de contenção mais próximo. Se ela tiver vários LBs diferentes, vários pontos de vários valores de LB diferentes ao longo do comprimento, com vários pontos de contenção, o que você faz? Pega o maior valor. Esse maior valor vai ser usado no dimensionamento. Aqui é um caso de passarela metálica que eu fiz com chapa xadrez e perfis I. Então aqui você tem a chapa xadrez que ela não oferece rigidez suficiente para travar, no caso, o flange superior da viga. Vai fazer algum estudo, você pode verificar que ofereça, às vezes, uma chapa xadrez mais espessa, com 9,5 milímetros ou 3/8 de espessura. Eu considero que não. Eu parto do princípio que chapa xadrez, chapa expandida, ele não oferece rigidez suficiente para tal. Aqui a laje maciça existente, mostrando, né, mais uma vez, e aqui o laje pré-moldada. Então, laje maciça ou laje pré-moldada, elas oferecem sim, no caso, rigidez suficiente para conter o flange comprimido. Esse é um tipo de ligação que eu adoro, de trazer vigas com cotocos de vigas que vão ser parafusados no local. Eu adoro fazer essa ligação, eu bolei, já existe, mas eu comecei a criar minhas ligações todas assim. Porque eu trago uma viga, já conto cotoco. Vai para a obra, vai ser içado no local e vai ser parafusado a outras vigas. Então é a ligação que eu mais gosto. Aqui no mezanino eu vou fazer uma ligação dessa com você. Eu vou fazer uma ligação simples, com perfil L, mas eu vou fazer uma ligação dessa também aqui no mezanino. Nesse mezanino 3, eu vou dimensionar, não é calcular, dimensionar uma ligação dessa com você. Para o nosso mezanino. E tem vários casos assim nesse mezanino. Aqui um caso de uma viga em balanço, em que tinha uma laje, parede aqui em cima, que eu dimensionei uma vez, para um prédio, uma ampliação de um prédio. E aqui a viga, com outra viga chegando na extremidade dela. Então essa viga oferece um ponto de contenção lateral aqui, nessa viga. Mas além disso, aqui tem uma laje. Então a laje por si só, ela oferece uma contenção lateral contínua. Eu não dependo só desse ponto de contenção. Então, se mostrado essa visão, nessa análise da calculista, quando vê se vai ter ou não contenção lateral contínua é importante, por isso que eu mostrei essas fotos. Vamos aqui calcular os esforços solicitantes aplicados na viga V3. Conforme a norma, você teria que voltar nas aulas anteriores, que estava calculando as massas dos elementos, né? No caso,
carga permanente, carga acidental. Pela norma se multiplica por 1,10 as cargas permanentes, no caso chapa xadrez, e por 1,3, 1,35, 1,4, dependendo da situação, mas de modo geral 1,35 você multiplica as cargas acidentais. Então eu multiplicaria a carga acidental de 100 kg por metro quadrado que eu estimei, né, que eu estou usando nesse mezanino por 1,35 e 1,10 eu multiplicaria pela massa da chapa xadrez. Então seriam os gamas para multiplicar as cargas nominais e ponderar as cargas. Aí eu teria que voltar e explicar o ponderamento das cargas por categoria. Vamos ponderar todas as cargas permanentes. Tudo multiplica por 1,10. Agora, todas as cargas acidentais multiplicam todas por 1,35, por exemplo. Aí eu teria que fazer assim e vir fazendo assim ao longo de todo o mezanino. Para simplificar, eu calculei as cargas nominais até aqui com você. Eu encontrei o aumento fletor para essa viga V3 como sendo o aumento fletor máximo de 0,83 kN vezes metros, na aula 5. E o cisalhamento nessa viga V3 máximo nominal foi de 1,81 kN. Note que eu estou chamando MX, V, S, enfim, não tem a letrinha D minúscula, que caracteriza momento fletor ponderado, esforço cortante ponderado. São cargas nominais. É bom você colocar de modo bem distinto na sua memória de cálculo, momento fletor nominal, cisalhamento nominal, especificar bem direitinho o que é nominal e o que é ponderado. E o ponderado, você, no caso, multiplica por 1,5, no caso, a carga total nominal. Isso aqui é uma forma de simplificar. Antigamente, nos escritórios, a gente calculava toda a carga nominal, peso, carga permanente, acidental, no final multiplicava tudo por 1,5, por exemplo. É uma forma também. Já vai ficar um pouquinho mais pesado. Pela norma, vai dar um valor um pouquinho menor. Sim, aqui é um mezanino, a diferença não vai ser tão grande. Então, só peço atenção para você que eu coloquei esse valor aqui. Eu estou ponderando o momento fletor de modo total. Aqui eu calculei o momento fletor considerando a carga total. Eu estou ponderando a carga total. Então, eu estou ponderando o momento fletor que foi calculado em função da carga total. Se eu calcular o aumento fletor do peso próprio, por exemplo, aí eu multiplico por 1,10. Aí eu calculo o aumento fletor derivado da carga acidental, aí eu multiplico por 1,35. E vou computando. Esse é o correto pela norma. Mas para simplificar, de modo consciente, lógico, dá um valor aqui um pouquinho maior, portanto é um valor conservador, estou dentro da norma. Então o que eu faço? Calculo a carga total, aumento fletor total, nominal, e multiplico no final por 1,5 e encontro o aumento fletor ponderado total. Pronto, não tem problema. Aqui, perdão por esse errinho, chamei aqui de aula 10, talvez copiando de outro slide de outra aula. Mas seria a aula 5, que traz os esforços nominais, a gente calculou pelo F2 para a viga V3. E o esforço cortante, idem, 1,5 vezes o esforço cortante total, nominal, que derivou da carga total, nominal. Agora sim, eu tenho aqui MD e VD. Agora sim, você tem momento fletor, esforço cortante nominais, e agora tem momento fletor, esforço cortante ponderado. Esse aqui que você usa no dimensionamento. Quando você pondera, você usa esse valor para comparar com o esforço agora de momento fletor resistente e o esforço cortante resistente. E verificar se a viga passa ou não passa. Flambagem global. Primeira coisa que você faz quando está calculando um elemento estrutural, uma viga, um pilar, é calcular logo o índice de flambagem. Aqui você já corrige ela se for necessário. Então, o Lx e o Ly para essa viga, em torno do x e em torno do y, é o mesmo. Né? O comprimento total é igual ao valor do LB. Ela não tem contenção intermediária. Kx e Ky eu chamo igual a 1 para ambos. Raio de giração em torno do eixo x, raio de giração em torno do eixo y. Para o perfil U simples, que a gente escolheu até aqui. Pode ser que ele passe, pode ser que ele não passe. A gente está definindo, no caso, como primeira tentativa. E vai calcular o valor de lambda, o índice de flambagem, que é igual ao valor de K, o Kx ou Ky, que é o coeficiente de flambagem, vezes o Lx, eu chamo de LB, que é a distância entre pontos de contenção lateral. Nesse caso, é igual ao comprimento total, dividido pelo Ix e Y, que é o raio de giração. E você encontra aqui o valor de lambda, ambos os valores menores do que 200. Então a viga ela passa em torno do eixo X, em torno do eixo Y, no quesito de índice de flambagem, no caso. Normalmente,
como em torno do eixo Y, o raio de giração é menor e vai dar um valor de lambda maior, normalmente quando você encontra algum problema na viga é com relação ao lambda Y. Como é que eu faço para corrigir? Basicamente tem duas opções, ou você muda um perfil, que vai por um perfil que tem um raio de giração em torno do eixo Y maior, aí tem que voltar a trocar o perfil e vai ficar uma obra mais onerosa porque você optou por essa solução, ou você cria um ponto de contenção lateral para conter a alma do perfil. No caso, o LBY, ao invés de 183,2, se você criar um ponto de contenção, criar uma viga contendo a viga V3 no meio dela, você divide esse valor por 2, que aqui é o valor do LB, LBx e LBy, a distância entre pontos de contenção lateral, não o comprimento total, que entra nessa equação. Então, coloque no LB no seu Excel, e o LBY você divide por 2. Se você então, você criar um ponto de contenção lateral, você corrige e reduz pela metade esse valor. De 136, se eu criar um ponto de contenção, vai cair para 91, 92 e vai dividir aqui por 2, né? 136 vai cair para 65, 68, metade desse valor. Só porque eu criei um ponto de contenção. É uma forma de corrigir caso a sua viga não passe. Esse índice de flambagem ele é global. Em todo o planeta, todos os países usam esse valor para metálica. Para concreto armado é 40 o limite, né, para pilares, 80 é o limite para pilar médio, hoje em dia é 90, na minha época era 80, e para pilar esbelto é 110, super esbelto 130, para metálica é 200. Tem que ficar abaixo de 200, ponto. A flambagem global. E agora vamos verificar a flambagem local. Então no Excel, essas são as primeiras verificações que eu faço na planilha, nessa ordem que eu sigo. Eu, Jari. Porque os perfis iluminados possuem elevados valores de espessura de alma e de flange, são muito espessos. Então quando você tem a relação, a largura do perfil U pela sua espessura do flange, ou a altura do perfil U pela espessura da alma, você tem razões muito boas de altura, espessura da alma, e largura, espessura de flange. O que faz o perfil ser classificado sempre como perfil compacto. Então, ele costuma não ter problemas. Comercialmente falando, é difícil encontrar perfis. O perfil U ele não vai ter altura no mercado acima de 300 milímetros. Encontrar perfis com 250 e 300 milímetros é mais difícil no mercado do que encontrar perfil com 150 a 200 milímetros, questão comercial. Então, para prefeito de projeto, eu considero no máximo perfis U com 150 ou 200. 250 já começa a ter um certo risco de encontrar na praça ou não. Mas a altura limite dele é 300 e tendo uma espessura de alma muito boa, então a razão dele de altura de alma pela espessura da alma vai ser sempre muito boa. Então ele vai estar sempre em um valor compacto. Eu vou mostrar passo a passo como verificar isso. Na norma você vai encontrar essa tabelinha completa que eu estou mostrando aqui. Se o seu perfil for um perfil quadrado, retangular, se for uma viga soldada, se for uma viga de perfil W, aqui ele mostra para perfis I, H ou U. Vamos verificar agora a flambagem, no caso, local. E aqui o perfil U, aqui ele mostra a alma. Note que a alma ele considera como aquela altura, a parte reta da alma, o valor de B. A norma ela chama de B, é o comprimento do elemento, vou botar assim. Então, o comprimento do elemento da alma, da parte reta da alma, ela está bem achurada aqui, está livre. Ela isenta aqui o rádio de concordância, ela tirou o rádio de concordância e o flange. Ela está considerando a altura da alma como sendo a altura da parte reta. Opa, como o Jari falou, aqui eu já preciso daquela altura total da parte reta da alma. Então você usa o valor do B como sendo a altura da parte reta da alma. E a espessura da alma. E você vai comparar com quem? Com esse limite aqui, que é igual a 1,49 vezes a raiz quadrada de I sobre Fy. Então, nosso perfil U, esse perfil aqui, ele se encaixa aqui para verificar alma, para verificar a flambagem local da alma. Continuando, a norma traz outras tabelas para perfil L, perfil duplo L, um perfil aqui mais complexo, um perfil T. Aqui é o nosso perfil de novo, aqui agora são mesas. A gente chama de flange, né, ou aba. Eu ensino vocês a falarem flange ou aba. Eu nunca falo mesa. Eu uso mais flange, mas eu uso mais flange e aba. Perfil duplo T. E para o flange do perfil U, esse é o limite. 0,56 vezes a raiz quadrada de E sobre Fy. Quem é Fy, já é a tensão admissível do aço que você está utilizando no perfil. Muito cuidado. Esse Fy você atrela no Excel, conecta ele
a tensão admissível do aço que você está usando para o perfil U. E aqui, continuando a tabela, que é o finalzinho da tabela, eu acho, traz outros perfis. Perfil IHT, no caso, soldados. E aqui um perfil T, analisando a alma do perfil T. Então, várias situações que a norma traz para todos os casos possíveis de perfis. Continuando, a gente vai verificar agora a relação B sobre T, para impedir a flambagem local. Para isso, vamos verificar a alma do perfil e o flange. O flange do perfil C, pela tabela, o limite é esse aqui, 0,56 vezes r² de E sobre Fy. O valor de 0,56 vezes r² de E é constante para o aço de modo geral. Tensão admissível, muito cuidado para usar ele conforme o tipo de aço que você está adotando. E você encontra aqui 16,04. E a relação que a norma fala B sobre T, ou B2 sobre T. Quem é isso? Traduzindo, botei aqui mastigadinho para você. É a largura, BF, a largura do flange do perfil dividido pela espessura do flange do perfil U. Então, a largura do perfil U tem 51,7, a espessura média, né, TF médio, do perfil U tem 8,7 milímetros. Encontrei um valor de 5,94. E aqui você tem 5,94, ele é menor do que 16,04, então a seção é classificada como compacta. Então, o seu flange ele é compacto, está salvo. No caso de ele não atender, ele seria tido classificado como um flange não compacto. E a alma, mesma coisa. A gente extrai aquela equação para a alma do perfil U, da tabela da norma, vai fazer essa continha de novo, muito cuidado com a tensão admissível, quando mudar o tipo de aço. Encontrei 42 para a alma. Para a alma é normal encontrar valores maiores, porque a alma costuma ser mais alta, mais esbelta e costuma dar valores maiores. Aqui eu botei 152,4, que é a altura total, menos 19,1 é o valor de K minúsculo, né, que é o radioconcordância mais a espessura média do flange, o valor do TF. Então, o K minúsculo e o K minúsculo, que está aqui 19,1, então, é a altura total, o D minúsculo, menos 2 vezes K minúsculo. Aquele K minúsculo que o Walter Pfeiffer chama de C minúsculo, dividido pela espessura da alma. Então, olha como é que a espessura da alma do perfil ela ajuda muito aqui nessa hora. Quanto maior a espessura, menor vai ser essa razão, o valor dessa razão. Então, 14,31. Graças à boa espessura do perfil, esse valor é reduzido de forma muito acentuada. Então, como 14,31 é menor do que 42,67, a alma do perfil U também é classificada como compacta. Caso não o fosse, seria não compacta. Então, aqui, de modo geral, sempre que você calcular, tem que calcular os perfis. Se ele for compacto, você vai usar o valor de Q maiúsculo. Em algumas equações vai ter o valor de Q maiúsculo. Ele vai ser igual a 1. Quando ele tiver um flange ou uma alma que seja não compacta, aí tem que calcular o valor de Q maiúsculo. Eu trago no meu livro de modo passo a passo. É bem chatinho calcular isso pela norma, mas você usa isso aqui, põe no Excel uma vez e acabou. Não precisa mais ficar vendo esse valor de cálculo do valor do Q. E só lembrando que a norma ela considera do seguinte modo: se você encontrou o flange e a alma compactos, o perfil é compacto. Se você encontrar ou a alma ou o flange como não compacto, o perfil é classificado como não compacto. Então ela sempre usa, a classificação é sempre a mais nociva. A classificação mais nociva ela governa. E é o correto. Então se a alma for classificada como não compacta ou o flange como não compacto, mesmo se o outro seja classificado como compacto, no final o perfil é tido como não compacto, de seção transversal não compacta. Então você pode optar por trocar o perfil por um outro perfil que vai dar uma seção com alma e flange compactos. Parâmetros agora de momento fletor, para finalizar, encontrar o momento fletor de resistência do perfil. A gente calculou até agora, no caso, valores relacionados à flambagem global, flambagem local, analisamos o perfil, propriedades geométricas, e esse aqui é o dimensionamento propriamente dito, para você dimensionar e calcular o momento fletor do perfil. Então, para perfis I ou H, com 1 ou 2 eixos de simetria, e seções C, que é o nosso perfil U, não sujeitos a aumentos de torção, fletidos em relação ao eixo de maior momento de inércia, você usa, é assim que a norma traz. Você tem que interpretar e saber onde usar cada caso. E aqui está mastigadinho para você.
Então, a gente vai analisar aqui o limite de FLM, flambagem local da mesa comprimida. Então, para o FLM, a gente calcula o lambda P. Lambda P, isso aqui é pela norma anterior, NBR 14 de 1984. A gente calculava esse lambda P como sendo 0,3 vezes raiz quadrada de sobre FY, encontrando o valor de 8,59. E classificando o perfil como de classe 1 e super compacto. A norma de 2008, a norma 8800 de 2008, ela não trata mais desse assunto de classe 1 super compacto. Não faz mais isso. Eu trouxe aqui de propósito para você agregar valor na sua planilha de Excel. Você pode continuar classificando sim como super compacto, não tem problema nenhum. Então hoje em dia a norma ela começa pelo parâmetro de compacto. Ela não usa mais o parâmetro super compacto. Eu mantenho na minha planilha, não vai machucar ninguém. E aqui o valor é um pouquinho maior, 0,38. Então o teto limite para super compacto é um teto menor. Tem que ter um valor abaixo de 8,59. E para a seção compacta, você vai ter que ter um valor abaixo de 10,88. Então, se o flange, no caso, tiver um valor de lambda abaixo de 10,88, ele vai ser tido como um flange de perfil compacto, do tipo compacto. Aqui o limite para flange de perfil I, H ou C. Para o estado limite último, FLM, no caso, perfis laminados. Então, o valor de lambda R para um perfil, no caso W, você tem que calcular lambda P, tem que calcular lambda R sempre e depois comparar para verificar onde o seu perfil vai cair, em qual situação o seu perfil vai cair. Continuando pelo FLM, flambagem local da mesa, você calcula agora o valor de lambda R, em que ele traz aqui, olha aqui o sigma R. Tem equações que vai precisar do sigma R. Ele equivale a 30% do valor de FY, caso você não tenha esse valor da tabela do fabricante. E você encontra a lambda R como sendo de 28,41. Continuando, você agora calcula, vai comparar o lambda com lambda P e lambda R. Quem é o seu lambda, afinal de contas? O lambda pela norma é igual a B sobre T. Ponto. Aí você vai interpretar cada tipo de perfil. No caso de um perfil U, quem é meu B? O B vai ser igual ao BF. Por quê? Porque é largura? Não. Porque é o comprimento do elemento em que ele tem uma região livre, digamos assim, e aqui uma região contida. Então é a distância entre pontos de contenção, no caso do flange, da alma e assim por diante. Como a gente está analisando o FLM, a mesa, então aqui meu ponto de contenção dista da parte livre do perfil até a alma. Então o BF seria esse aqui para o perfil U. Se fosse um perfil I ou um perfil T, por exemplo, o BF que eu iria usar aqui, cuidado, ele não é a largura total do perfil I, não. Ele vai ser igual ao BF sobre 2. Não se preocupe, já estou adiantando isso aqui. Vamos mencionar perfil I para esse mezanino também. Em meu lambda, ele tem um valor, olha aqui, o BF é a largura do perfil U, dividido pela espessura média do perfil do flange do perfil U, você encontra um valor de 6,48. Como eu calculei lambda P e lambda R, agora eu vou ver onde o lambda se encontra, onde ele se encaixa para poder classificar ele como supercompacto, compacto ou não compacto. Então, como lambda é igual a 6,48, note que eu botei tudo magenta, coloridinho, lambda. Lambda P tudo de verdinho e lambda R tudo de marrom. Vai ser assim em todas as aulas. Acho que facilita a visualização, as cores. Então, nosso lambda, pela norma atual, aliás, pela norma de 84, ele sendo menor do que o limite de supercompacto, ele seria classificado como uma seção de supercompacto. E pela norma atual de 2000, a de 2008, né, para cá, ele, como é menor do que o lambda P para seção compacta, então ele é tido como classificado como compacto. Então ele passa como compacto e também passa como supercompacto. Só que é bom você ter supercompacto na sua planilha só para ter um item a mais de validação. Só isso. E agora o FLA. Vamos repetir tudo de novo que a gente viu até agora para alma. Lembrando que isso aqui se aplica para o perfil I, H ou C, que é o perfil U. Então, lambda P de novo, depois calcular o lambda R e verificar o lambda. Então, lambda P para o FLA é igual a essa equação aqui. 2,35 vezes raiz quadrada de 205 MPa sobre 250 MPa, encontrando 67,29. Se o lambda for menor do que esse valor, o perfil vai ser tido como supercompacto. Para o perfil
ser compacto, ele tem que atender, o lambda P tem que atender esse limite. 3,76 vezes raiz quadrada de G sobre FY, 107,67. Então, para a alma, você vê que tem valores maiores, porque a alma é mais alta e tem uma espessura, a razão, né, de dimensão da alma, a altura da alma pela espessura dela, dá valores mais altos. O flange geralmente o flange é pequenininho, é menorzinho. E ainda para a alma, você calcula o valor do lambda R, que é igual a 5,7 vezes raiz quadrada de G sobre FY, encontrando 163,22. Valores bem altos, bem generosos, para dar uma folga, uma colher de chá, para o nosso perfil passar como compacto. E o valor de lambda é o HW sobre TW. HW é a parte reta da alma, é a altura total menos os dois valores de K minúsculo, ou seja, menos a espessura do flange e o raio de concordância na parte superior, e a espessura do flange e o raio de concordância na parte inferior. Dividido pela espessura da alma, você encontra um valor de 14,31. Condições. Aí você vai fazer classificação no seu Excel, onde o lambda dele cai. O lambda dele atende ao perfil como sendo supercompacto e também ele atende ao perfil sendo compacto. Então, a alma, o flange passou como compacto e a alma também passou como compacta. Se ela passa com supercompacta e compacta, você classifica sempre pelo modo mais rigoroso. Eu classifico como compacto. Não vou usar supercompacto. Sempre classifico como o valor mais conservador, no caso, compacto. Pela norma atual, no caso, que ela não usa mais esse valor de supercompacto. E o momento fletor resistente. Calculamos os valores de lambda. Agora vamos calcular o momento fletor do nosso perfil. Lembrando, caso a viga de perfil U, esse perfil que a gente escolheu, tenha a laje apoiada sobre a sua mesa superior comprimida, a zona comprimida do perfil ela é contida por uma laje de modo contínuo, a viga terá uma contenção lateral contínua. Ponto. E por conseguinte, o momento fletor resistente desta viga será dado como mostrado nesse item. Então essa aula daqui, ela se aplica a um perfil V3 que estaria recebendo uma laje ao longo de toda o seu flange superior. Não é um caso do nosso mezanino. Apenas estou mostrando esse caso, que é uma situação que você, caso venha a ter, o dimensionamento seria feito dessa forma. O nosso mezanino, essa viga V3, ela não tem laje nenhuma. Ela tem apenas piso de chapa xadrez. E na aula seguinte eu vou calcular ela como tendo o valor do LB igual à distância entre pontos de contenções apenas nos apoios. Porque ela não tem nada aqui em cima, tem apenas chapa xadrez. Chapa xadrez e nada, para efeito de contenção, é nada. Então você, na realidade, para esse mezanino viga V3, ela seria calculada como uma viga sem pontos de contenção lateral contínuo e 100 pontos de contenção lateral intermediário. É assim que eu vou calcular na próxima aula. Mas eu reforço que eu comecei assim de propósito para mostrar como é que você calcula uma viga com uma contenção lateral contínua. Então, eu criei essa situação apenas para começarmos e fecharmos todo o leque de opções de dimensionamento de viga. Então, caso tivesse uma laje assim em cima da viga V3, o momento fletor resistente vai ser dado como eu vou mostrar aqui. Lembrando que só para esse caso. Então, aquele comprimento total da viga de 1832 seria totalmente coberto com uma contenção contínua por uma laje. Nesse caso, você começa calculando, no caso, a flambagem lateral da mesa, o FLM, e o momento fletor resistente de classificação da seção transversal. Esse é o momento fletor máximo que você pode extrair de um perfil de coluna, de viga. É você multiplicar o momento de inércia plástico pela tensão admissível do aço. Então você tem aqui o ZX do nosso perfil U e a tensão admissível do perfil U, do aço, né, que constitui o perfil U, encontrando 23,21. Isso aqui é o momento fletor máximo. Não tem mágica. É o máximo que você pode extrair. Quando ela não tem contenção lateral contínua, você vai encontrando outros valores menores. Mas quando tem, você encontra o valor máximo. E ao dividir esse valor pelo gama A1, você encontrou o momento fletor resistente da sua viga. No caso, para a mesa. Flambagem lateral da mesa. E vamos calcular o mesmo valor para a flambagem lateral da alma. E acabou. Esse é o momento fletor resistente máximo para essa viga. Aqui acaba o cálculo. Teve uma laje em cima da viga. Esse é o cálculo da sua viga. Do dimensionamento da sua viga. Perdão, esse é o dimensionamento final do momento fletor da sua viga. Resistente, né? Momento fletor resistente.
E como o nosso lambda ele tinha um valor abaixo de lambda P, então a seção é classificada como compacta. Então você usa esse valor para perfis de seção compactos. Então esse seria o flutor final, porque o nosso flange aqui, ó, a mesa, o flange, foi classificado como compacto, nosso lambda em magenta, em rosa. Então esse é o flutor resistente final. E caso ele fosse não compacto, ou no caso semicompacto ou não compacto, você teria que calcular aqui o valor de MR, no caso, por essa equação maior, em que você teria que computar o valor de MPL, momento plástico, que a gente já calculou, plástico. MR é dado por essa equação aqui, 0,7 vezes FY vezes WX, mas eu prefiro usar essa outra aqui, que a norma ela fala WC. O que é WC? É o módulo resistente da zona comprimida. Aquilo que eu falei. Se eu dependesse de verificar qual é a zona comprimida em torno do eixo X em perfil U, eu iria calcular os dois e usar o menor valor. No caso do perfil U, ele é simétrico em torno do eixo X. Então a zona comprimida e a zona tracionada tem o mesmo valor de WCX. No WCX de um perfil simétrico U em torno do eixo X, não se preocupe, use o valor da tabela do fabricante. Use o valor do W que você calculou pela equação, é um valor só. E em torno do eixo Y, caso venha precisar, não. Tem dois valores de W. Um para a zona tracionada, um para a zona comprimida. Você calcula os dois pelas equações que eu mostrei para você hoje e usa o menor valor. Vezes a tensão admissível menos σr. Encontrei esse valor. E pela outra equação você encontra o mesmo valor. Eu prefiro usar essa equação, que é a equação que está lá na norma. Essa aqui eu acho que é uma equação mais simplificada, mas também funciona. Então esse é o valor do MR, que eu substituo aqui. O lambda, lambda P, lambda R, lambda P, a gente já calculou anteriormente. Substitui tudo no Excel e você vai encontrar um valor de MR igual a 23,09 kN vezes metros. Para a flambagem, no caso da alma, só voltando aqui, em que o MR, no caso, caso o seu lambda ele se classifique com o valor de lambda que ele fica acima de lambda P, menor do que lambda R, no caso, você teria que encontrar um momento fletor, no caso resistente, como sendo igual ao MR, e que ele tem que ser menor ou igual ao momento plástico que você já encontrou no slide anterior. São duas classificações do slide anterior, caso seja compacto, e essa classificação caso ele seja não compacto. Se a sua viga tiver uma laje comprimida, no caso, comprimindo, né, contendo o flange superior. E para a alma do perfil é a mesma coisa. A FLA, a gente calcula o momento fletoplástico, Zx vezes Fy, mesma coisa. Encontra aqui para a seção compacta, divide por 1,10, é o fator de redução da resistência do momento fletor. E você encontra como a alma do perfil, o lambda da alma também foi tido como um lambda em que resultou numa seção compacta para a alma. Então você usa esse momento fletor que está aqui como final para a alma do perfil. Esse é o momento fletor resistente final, considerando a flambagem lateral da alma. Então a gente calculou a flambagem lateral da mesa e a flambagem lateral da alma. Ambos os valores adotados finais como classificando a viga como compacto. Porém, mais uma vez, se a sua alma da viga vier ser tida como não compacta, no caso, você vai ter que calcular o valor de MRDX também. Está aqui o valor, igualzinho do slide anterior, só que a alma tem valores de lambda, lambda P, lambda R diferentes da mesa. E o valor de MR seria dado por esse valor de 24,89 kN vezes metros. E o valor do momento fletor resistente, de 20,73, ele é dado por essa outra equação. Cuidado que para mesa tem uma equação, para alma usa essa outra equação. Que é o momento fletor resistente, em torno do eixo X, vezes a tensão admissível, você encontra esse valor aqui de MR. Então, caso a sua viga fosse classificada como não compacta, você teria que calcular o momento fletor dessa forma, e ele no final, MR tem que ser menor ou igual ao momento fletor plástico, como teto limite. Então o momento fletor plástico é sempre teto limite, não pode ultrapassar aquilo ali. Então, resumindo, a nossa viga para a mesa FLM foi classificada como compacto, esse é o momento fletor final, e a nossa viga para a alma foi classificada como compacta também, e esse é o momento fletor final. Então, quando você tem a laje contendo o flange superior, o flange comprimido da viga, de modo contínuo, você calcula o momento fletor assim, bem simples. Não dá uma página
meia página de cálculo. E no final você usa o menor dos dois valores, como eles são iguais, você usa o valor menor, no caso, usa o mesmo valor, e essa é o momento fletor resistente final. Lembrando que MRD, momento fletor final de cálculo. Você vai comparar com quem? Com MD, momento fletor ponderado solicitante. Note que para a viga V3, né, eu estou usando o mesmo perfil para todo o mezanino. Para a viga V3, que vai ter um esforço fletor, momento fletor muito pequeno, vai ter uma folga muito grande. Na vida prática real, se o cliente não tivesse me dado aquele único perfil U para usar em todo o mezanino, lógico, aqui eu iria voltar no dimensionamento, usar um perfil com altura menor, 112 milímetros de altura, por exemplo, e fazer tudo de novo e verificar se ele iria passar ou não passar, porque a folga está muito grande. Está dando 10 vezes mais, né, praticamente, de momento fletor a folga no momento fletor resistente. Você fala assim, a razão entre o momento fletor resistente e o momento fletor solicitante está dando uma razão de 10 vezes aqui. O correto é você calcular o percentual. Você divide 1,25 por 21,10 e ver qual o percentual, né, que o perfil está sendo utilizado. Você calcula o percentual de aproveitamento do perfil. No caso aqui é quase 100%. A mantilota está muito baixa. Então é um caso que você poderia voltar. Tente fazer isso em casa, voltar nessa aula daqui para começar bem. Substitua por um perfil com altura de 102 milímetros de altura, um perfil U. Refaça essa aula de novo e verifique a folga, quanto que vai estar de folga. Se vai cair pela metade a folga, se vai ficar muito próximo de 1,25, por exemplo, e já se permita fazer esse dimensionamento já para ir treinando. Que na próxima aula eu vou trazer a viga V3 sem contenção lateral nenhuma, contenções apenas nos apoios, considerando a chapa xadrez, que é o mesmo que nada para conter. Então vamos calcular a viga com base no LB dela, o LB igual ao comprimento total. Vai ser o segundo caso em que você pode vir encontrar na praça para dimensionar vigas. E depois vamos calcular a viga V11 com 4 pontos de contenção lateral ao longo da viga V11. Aí fechou. Você tem os 3 casos possíveis para dimensionamento de viga. Muito obrigado pela gentileza de me prestigiar nessa aula de hoje, me acompanhar até aqui. É uma aula que eu trago todo cuidado, bem passo a passo, todo respeito para quem está começando, principalmente nesse canal é servir de ponte. O maior foco desse canal é servir de ponte entre você, recém-formado, e o mercado de trabalho. Ou você que já está na praça há muito tempo e está se especializando agora em metálicas, está querendo vir para esse campo de metálicas, eu vou servir como uma ponte entre você e o mercado de trabalho para lhe prover o melhor da vida prática profissional, com segurança e responsabilidade, sem negligenciar nada. Quando negligenciar alguma coisa, algum dado, eu vou estar sempre ressaltando, mas sempre com responsabilidade. Sim, fechamos o primeiro tipo de situação que você pode encontrar para uma viga, com uma contenção lateral contínua, e na próxima aula eu vou trazer a viga V3 como ela está no mezanino, sem contenção lateral contínua nenhuma e apenas contenções nos apoios, onde vamos dimensionar a mesma viga V3, considerando agora o LB dela, como sendo igual ao comprimento total dela, de 1,82 metros, se não falha a memória. Muito obrigado e te aguardo na próxima aula.